Muito bem, já de volta com o nosso Plantão Alagoas. Gente, mais de 30 cidades do estado estão sem água por causa das constantes quedas de energia. O Evandro Amorim tem agora pra gente a informação, Evandro, se persiste ou não a situação. Vamos ver, é ao vivo, hein? É ao vivo, Evandro. Continua essa situação? Lauro, mais uma vez boa tarde a todos. Em alguns municípios sim, viu? Pra gente ter uma ideia de como é que funciona integrado, né? Energia e fornecimento de água. Se a Casal Distribuidora de Água ficar 5 horas sem energia, que é o que está acontecendo, ou que aconteceu recentemente, as 31 cidades do município, né, ou melhor, do estado, as 31 cidades do estado acabaram ficando sem o fornecimento. Por quê? Porque precisa captar água do rio, encher o reservatório. Muitas vezes essa água sobe uma ladeira íngreme que precisa ir de pelo menos 3 bombas, e essas bombas vão encher um outro reservatório para levar para uma outra cidade. Entendeu? Pois é, a logística é realmente grande, por isso quem vai explicar para a gente os detalhes e quais os municípios que ainda estão sem água é o engenheiro Humberto Carvalho, que é vice-presidente da Casal. Boa tarde, Humberto. É realmente um transtorno muito grande, não só para a empresa, como, claro, para o consumidor. Boa tarde, né? Exatamente. A operação de abastecimento de água no interior do estado, ela é feita através de sistemas coletivos, né? A grande parte das cidades, do Agreste até o Alto Sertão, elas não possuem rios próximos. Então a gente pega água no Rio São Francisco. E muitas vezes essa distância para levar essa água é de 60, 70 quilômetros, os municípios que ficam nos pontos mais distantes, exemplo de Ouro Branco, Poço das Trincheiras, Cacimbinhas, Major Osdoro. Então, uma vez que a gente tem, às vezes, interrupção no fornecimento de energia elétrica, a nossa operação para, e para que eu consiga reestabelecê-la, eu tenho que vir desde a captação do rio, né, colocando em operação as bombas que ficaram paralisadas, encher novamente os reservatórios, o meu processo de tratamento de água e transportar essa água até esses municípios mais distantes. É assim na Bacia Leiteira, com os 18 municípios que fazem parte dela, Santana. Essa parte, vamos lá, essa parte é meio amarelada, meio abacate que a gente está vendo aí, é com essa linha em roxo, né, em cor de vinho. 18 municípios aí ficaram sem água, tudo captado desde Pão de Açúcar, que vai até Olho d'Água das Flores. E distribuído para toda a região da Bacia Leiteira. Da mesma forma, lá no Agreste, nós temos 2 captações no Rio São Francisco, uma em São Brás e outra em Traipu, né, que alimenta Arapiraca e mais 9 municípios vizinhos. Que é essa área azul que a gente está vendo, que envolve aí Giraldo Ponciano, Traipu, Coité do Noia, não é isso? Exatamente. Então, quando eu tenho uma paralisação de todo o sistema, eu levo um tempo muito maior do que simplesmente o tempo da falta de energia para poder restabelecê-lo, né? Mas a gente vem se esforçando para que a gente consiga, num tempo menor possível, atender principalmente os municípios menores que ficam um pouco mais distantes. Então foram 18, aponta ali, por favor, Humberto. 18 nessa região, 10 nesta região, Maribondo e Anadia, 2 municípios e Murici também. 31 municípios ficaram sem água por conta da queda de energia elétrica. E aí, a Casal deixou de fornecer. Quantos municípios ainda estão com esse problema, a falta d'água? Cerca de 10 a 12 municípios ainda a gente está trabalhando para poder restabelecer o serviço neles, porque a gente leva um tempo de 48 horas até 72, a depender dos casos, para que a gente normalize toda a operação. Ok, muito obrigado, Humberto. E olha, a Equatorial Energia Alagoas disse que houve um problema na rede de distribuição, isso através de nota, que provocou a queda de energia, que está trabalhando para que isso não aconteça, mas que não sabe o que provocou a interrupção de energia. Lauro, eu volto ao estúdio com você. Muito bem, Evandro, obrigado pelas informações. Olha só, hein, daqui a pouquinho uma importante informação para você, morador do Pinheiro, Bom Parto, Mutange. Já já o Ministério Público Estadual anunciou uma medida importantíssima. Eu conto já já isso aí para você, porque agora eu tenho uma dica muito bacana. Presta bem atenção. Olha só, dor de garganta, irritação e rouquidão, você precisa, sabe de quê? Pastilhas Valda. As pastilhas Valda têm eficácia comprovada e graças à sua ação antisséptica, o alívio é imediato.
As pastilhas Valda têm sabor refrescante e mantêm o hálito puro por muito mais tempo. Pastilhas Valda, ideal para aqueles momentos que precisamos refrescar o hálito. Vê só esse recado aí, ó. Pastilhas Valda, sua garganta vai tratar. Irritação na garganta e rouquidão? Pastilhas Valda é a solução. Pastilhas Valda, você vai se apaixonar. Viu só? Dor de garganta, irritação e rouquidão? Pastilhas Valda é a solução. Presta bem atenção, hein? E você que adora chiclete, eu vou recomendar Valda X. Valda X é um chiclete que não contém açúcar, viu? É adoçado com xilitol, que é recomendado pelos dentistas, pois ajuda a proteger o esmalte dos dentes e mantém o clareamento por muito mais tempo. Chiclete agora é com X de Valda X. E você encontra as deliciosas pastilhas Valda em todos os pontos de vendas do Brasil. O Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública pediram bloqueio de 6 bilhões e 700 milhões da Braskem para reconsiderarem preliminarmente a empresa como responsável pelas rachaduras nos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro. A Júlia Oliveira traz mais detalhes para a gente. Julinha. Mais de 6 bilhões de reais. O Ministério Público Estadual pediu o bloqueio imediato das contas da Braskem. De acordo com estudos criteriosos realizados pelo órgão, existem 8 evidências que apontam a mineradora como uma das responsáveis pelas rachaduras no bairro do Pinheiro e adjacências. Há evidências dessa responsabilidade. Nós ainda não batemos o martelo de forma definitiva, mas apontamos um caminho do qual nós achamos que essa responsabilidade efetivamente irá existir. Segundo o Procurador-Geral de Justiça, a medida é cautelar, preventiva, até que o laudo da CPRM seja concluído. A petição foi encaminhada ao Poder Judiciário no início da manhã de hoje. E com relação ao valor estimado, de fato, seria o valor necessário, suficiente para atender todas as áreas enumeradas ali na calamidade pública. Neste primeiro momento, sim, mas ainda falta o dano coletivo, que será objeto de uma ação principal. Se for o caso, pode até ser revisto esse valor. Se for o caso, pode ser revisto para cima. A reunião contou com a presença de promotores e defensores públicos estaduais. O valor estimado deve garantir as indenizações de toda a população inserida no decreto de calamidade pública feito pela Prefeitura, que inclui os bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro. O nosso pedido foi para que abrangesse toda a área incluída no decreto de calamidade. Então, toda a área que está no decreto de calamidade, ela vai estar coberta por essa medida cautelar. Durante a reunião, foi revelado que a Braskem pretende vender a empresa. A ação conjunta pretende garantir os direitos desta população antes que isso aconteça. Sendo a conclusão apontando a responsabilidade para a mineradora Braskem, vamos lutar para transferir esses recursos para a população. A Braskem que queira um julgamento rápido e não a população. A população tem que ser reparada imediatamente. É isso que ela espera, é o que a Constituição reza quando diz que a jurisdição tem que ser célere e eficiente. Por meio de nota, a Braskem informou que tomou conhecimento pela imprensa da ação judicial proposta contra a empresa pelo Ministério Público do Estado de Alagoas e Defensoria Pública e reitera que vem desde o início dos eventos lá no bairro Pinheiro, colaborando junto às autoridades competentes na identificação das causas e que não há, até o momento, um laudo conclusivo que demonstre a relação entre as atividades da Braskem e os eventos observados no bairro. E essa historinha ainda vai muito longe. Presta bem atenção agora na dica que eu tenho para você. Eu estou falando da Semana da Fralda na Farmácia Permanente. A maior variedade e preços imperdíveis. Essa é a semana para levar fraldas com preços imperdíveis e ofertas imbatíveis. Dá só uma olhadinha, ó.
Fralda Pampers Pet leve 4, pague 3. A unidade sai por R$ 33,75. Fralda geriátrica plena leve 3, pague 2. A unidade sai por R$ 11,30. Monitor de pressão On-Ron R$ 89,90. Shampoo mais condicionador 3CM R$ 11,99. Renu 475 ml R$ 36,90. E tudo isso com as maiores facilidades. Farmácia Permanente, respeitando a receita do seu médico. Olha, a repórter Júlia Oliveira traz agora informações sobre o caso de Davi da Silva, um jovem de 17 anos que desapareceu em 2014 depois de ser abordado por policiais militares. Júlia, na tela do plantão, a história é com você. A juíza Juliana Batistella já encaminhou o processo ao tribunal do júri, que deve decidir se os policiais envolvidos na abordagem e desaparecimento do jovem Davi da Silva, de 17 anos, vão a júri popular. O Ministério Público já havia indiciado os policiais e em 2018 o processo foi arquivado pela Polícia Militar, afirmando que não havia fatos, não haviam provas que relacionasse o sumiço do jovem aos militares. E a única testemunha, o jovem Raniel, que estava com Davi no momento da abordagem, foi assassinado em 2016. Só que antes disso, o depoimento dele ficou arquivado, ficou gravado, assim como o reconhecimento dos policiais militares. Só retomando o caso, Davi da Silva saiu de casa no dia 25 de agosto de 2014 e não voltou mais. Segundo testemunhas, ele foi abordado por 4 policiais militares. Como tinha gagueira, ficou muito nervoso e deixou que uma balinha de maconha caísse ao chão. Então, a policial feminina que fez a abordagem, Nayara Andrade, teria se revoltado com aquela atitude, achando que ele teria deixado a balinha de maconha cair de propósito ao chão. Revoltados, os policiais teriam colocado Davi na viatura e desde então ele está desaparecido. Foi encontrado um corpo pouco tempo depois, mas foi descartada a possibilidade que seria de Davi da Silva. Lembrando só que o Ministério Público indiciou os policiais pelos crimes de tortura, sequestro e cárcere privado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Portanto, agora a decisão se os policiais devem ir ou não à júri popular está nas mãos da Justiça. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações. E na manhã de hoje, uma reunião foi realizada na Promotoria de Defesa do Consumidor para tratar dos assuntos importantes sobre o transporte público na cidade. O reajuste da tarifa de ônibus e a regulação dos transportes intermunicipais que atuam na cidade. De acordo com o MPE e SMTT, o valor da passagem não será reajustado. Já a portaria que impede a entrada do transporte intermunicipal na cidade ainda é motivo de desacordo e muita confusão. Segundo a SMTT, a ARSAL não quer garantir o retorno dos passageiros de forma gratuita às cidades, através do novo sistema de integração. Por outro lado, a ARSAL explica que continua fiscalizando o transporte clandestino, mas não tem como custear o retorno das pessoas através do transporte complementar.